Confisco de propriedades, juízes corruptos e tiranos como líderes, falsos acusadores, leis distorcidas e um fundo para festivais e eventos que buscam distrair o povo dos problemas da realidade. Tudo isso, para o brasileiro médio, soa familiar. Não é minha intenção começar este vídeo com um anacronismo grotesco, mas permita-me usufruir dessa história que ensina lições através do passado, pelo menos dessa vez. A civilização grega é um verdadeiro tesouro para qualquer pessoa que estuda história e filosofia. Sabemos que muito do pensamento ocidental está conectado intimamente com a história dos povos que habitaram aquela região. Mas como era a vida nas grandes polis? Como era conduzida a política de Atenas e Esparta? Como era percebido a escravidão e as formas de governo nesta civilização que foi um dos berços da filosofia? Encontramos respostas para essas e outras perguntas no livro que iremos analisar no vídeo de hoje, do mestre Jacob Burckhardt, História da Cultura Grega. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez uma resenha. Fazia tempo que eu não fazia resenha dessa forma mais direta. Um dos últimos vídeos, na verdade, foi uma grande resenha, mas dessa vez quero fazer algo mais técnico, como eu já fiz com outros vídeos aqui no canal, como por exemplo com Orwell e diversos outros títulos. E o livro da vez é um baita livro de um baita autor que, especificamente para mim, é um dos grandes mestres da história, Jacob Burckhardt, né? No caso do vídeo de hoje, História da Cultura Grega, volume 1, publicado pela editora Quirion. Eu recebi esse livro e, como vocês podem ver ou não, a minha edição está toda marcada, completamente rabiscada, temos aqui fichas e fichas. Enfim, quando eu leio um livro, geralmente eu mergulho nele dessa forma. E esse livro é fenomenal. Então, assim, é um livro que atende aquele que estuda a história de maneira mais séria, por assim dizer, talvez o acadêmico, aquele que procura materiais e fontes sobre cultura grega. E também é um livro que, para aquela pessoa que simplesmente gosta, tem curiosidade de ler livros de história, ele é maravilhoso. Porque Burckhardt descreve de uma maneira muito agradável, muito direta. Ele não trata o seu leitor como se o leitor também fosse um grande erudito de seu calibre. E é um livro maravilhoso. Então, do ponto de vista de curiosidades, já é realmente uma leitura muito interessante. E do ponto de vista técnico, de você perceber as escolhas do historiador, você perceber as fontes que ele usa, como ele consegue fazer essas fontes dialogar uma com a outra para revelar aquilo que chamamos de civilização grega, tudo isso dentro da obra é de muita riqueza. No começo, nos deparamos com uma introdução que existe em outra obra dele, que está perdida por aqui, sobre o Renascimento. Ele disse que se trata de um ensaio. É como se Burckhardt está dizendo, olha, talvez seja um grande livro, mas pega leve, né? É realmente um ensaio. E talvez por isso a obra tenha esse caráter muito mais objetivo, uma comunicação muito mais direta. É um ensaio, mas um grande ensaio. Mas ali ele faz uma declaração muito importante. Eu sempre digo para os alunos, não pulem a introdução, não pulem o prefácio, principalmente quando foi feito pelo autor. Às vezes encontramos as chaves para a interpretação da obra ali. E neste caso é exatamente isso. Veja, para aquele que não estuda a teoria da história ou esse tipo de coisa, Burckhardt é um dos grandes nomes da história cultural. Só que se pegarmos o contexto histórico no qual ele atuava, né, a época de ouro deste grande historiador, a história, enquanto ciência, estava engatinhando ainda. As fontes que utilizava, os métodos, seguia um rigor muito ligado ao positivismo, então nem tudo era fonte, né? Nem tudo poderia ser considerado fonte na construção de uma obra historiográfica. E Burckhardt, e vários outros nomes, né, é uma dessas pessoas que se destacam já naquela época por buscar história e buscar aquilo que é humano para além de documentos escritos, principalmente por ser alguém da área de cultura, assim como Huizinga, por exemplo. E aí ele vai falar então, bom, precisamos dos testemunhos para escrever a história da civilização grega e da cultura grega. Mas aí ele diz algo interessante. Ele diz que os testemunhos não sabem que são testemunhos. São apenas homens que viviam naquele tempo histórico específico. E pense, isso funciona para mim, para você. A gente
talvez se torne, anos e anos no futuro, fontes e testemunhas para algum historiador, mas não temos noção disso. E como é que fica? Bom, aí entra o trabalho do historiador. Ele precisa ter essa consciência de que sim, as fontes falam, os testemunhos falam, mas eu preciso saber interrogá-los. Eu preciso fazer com que eles falem. E me ajudem neste problema que eu, historiador, estou trazendo. Qual é o problema no caso deste livro? Bom, eu quero estudar a cultura grega. Saber como se formou aquela grande civilização que é o berço da filosofia, que teve grandes nomes ao longo de sua história. Eu quero saber os detalhes. E ele faz isso ao longo de toda a obra com os testemunhos mais variados, com fontes variadíssimas também. E logo no início, então, temos a grande pergunta: como se formou a civilização grega? Atenas, Esparta, né? Como foram surgindo aquelas primeiras tribos? Encontramos aquilo que ele vai chamar de cinecismo. Pequenas comunidades naquela região foram lentamente se juntando. E daí teríamos, eventualmente, a polis. E peço perdão, mas eu vou passar por vários temas do livro aqui. Este vídeo é uma resenha, mas também um convite, então eu não vou entregar tudo. E temos, eventualmente, a fundação da polis. E veja, para a civilização grega, a polis era extremamente importante. Importante de uma forma que talvez nós, com a nossa mentalidade, não conseguimos captar e compreender completamente. Existia um quê de místico na fundação da polis. Na verdade, Burckhardt vai nos dizer isso. Até mesmo na fundação da cidade, o mito já estava presente. Então, quando vamos estudar civilizações como a romana, como a grega ou qualquer outra da antiguidade, a presença do mito e dessas histórias transcendentais são fundamentais. Não devemos ignorá-las de forma alguma. Mesmo que não sejam reais, elas representam para aquele povo algo muito real. É só ler Homero, vamos ver exatamente isso. Então, o mito faz parte da polis, mas também faz parte da vida e da fundação, conforme foi se desenvolvendo. Então, aquelas cidades e as pessoas dentro delas, o mito foi meio que se costurando na forma como eles viviam. E cada pessoa queria ter uma relação, ou um vínculo, ou um parentesco com algum deus, com algum mito. E todo evento e toda tragédia, então não só nas glórias, mas na tragédia também, Burckhardt vai nos dizer isso, tudo estava associado a algo divino. Então, se aconteceu uma grande tragédia, aquela cidade deixou de existir, se alguma grande catástrofe natural aconteceu, tem relação com o mito. Se você tiver essa mentalidade, estudando civilizações antigas, seu estudo vai se tornar muito mais rico. Se desprenda daquela visão materialista que nós temos. Ali é outros 500. Assim como estudar o medievo, você precisa ter a concepção de que ali paira na cristandade uma visão cristã. Então, na civilização antiga, você também precisa ter um ajuste na mentalidade que segue esse mesmo caminho. Então, vamos vendo que nada escapa da polis na civilização grega, mesmo nos seus momentos mais iniciais. Existe aquilo que ele chama de uma divinização da polis grega. Isso é fantástico. Um povo que vivia, respirava e tinha os mitos e o divino em absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é na política também, vamos chegar lá já. Mas antes, um dos capítulos que eu mais gostei do livro inteiro é quando o Burckhardt vai falar sobre Esparta. E veja, Esparta é uma dessas civilizações que talvez por conta da cultura pop, né, todo mundo deve conhecer o filme, ela foi muito destruída, por falta de palavra melhor. E Burckhardt mostra que essa destruição da imagem de Esparta existia na época de Heródoto. Né? Ele vai nos dizer brilhantemente que Esparta era mais invejada do que odiada. E por conta dessa inveja que podemos captar vindo de outros escritores, historiadores e filósofos da época, por conta dessa inveja, a imagem de Esparta ficou algo muito embrutecido, um povo que não tem cultura e não tem absolutamente nada. Mas não é assim. Não é tão simples assim. Burckhardt vai nos falar então sobre o esquema de monarquia dupla, sobre como a honra fazia parte da civilização de Esparta, mas ele nos mostra que sim, existia arte ali. Ainda que não se compare com Atenas, ainda que não se compare com a produção filosófica que nos deparamos com Platão, com Aristóteles, existia cultura, existia dança, existia rituais na civilização espartana. E, assim,
temos que levar em conta o fato de que aqueles que escreveram sobre Esparta após a Guerra do Peloponeso, quando Esparta conquista Atenas, é claro que vão falar sobre aquela civilização com uma visão muito negativa e muito crítica. Porque sim, a tradição de Esparta era muito mais militar, por assim dizer. Isso realmente não é só filmes, isso é verdade. Mas existia o mito também ali, existiam os deuses, existiam os sacerdotes, os éforos, aqueles que formavam a política espartana. Mas é verdade, eles se destacam justamente pela honra e pelo fato de ter uma vida dedicada desde sempre à luta e a servir a cidade. Da mesma forma que na civilização ateniense nada escapava da polis, na civilização espartana também nada escapava ali, porque eles dedicavam a sua vida e serviam apenas aquilo. O sacrifício de Leônidas e dos 300 espartanos e daqueles que estavam junto é um sacrifício pela honra, nada mais do que isso. Eles foram criados com aquela mentalidade, então não é tão difícil compreender por que se sacrificaram. Fazia parte da cultura da época. E Esparta, Heródoto vai nos dizer, Esparta era uma civilização educadora. Por quê? Foi impondo, conforme conquistava, foi impondo seus costumes e aquela rigidez no governo, na monarquia dupla, sobre outras civilizações, e isso foi, de certa forma, espalhando seus costumes. Mesmo que posteriormente Atenas traga de volta muito daquele ar artístico e filosófico que eles carregavam. E, passando para outro tema muito interessante, e acho que é difícil encontrar obras que se dediquem a isso de maneira profunda, como o Burckhardt faz, quando ele fala sobre a escravidão. Sabemos que a civilização, a hierarquia da civilização grega, ela separava cidadãos, né, separava mulheres, estrangeiros e tinha os escravos. Mas como era a vida desses escravos? Ou melhor, como era a percepção dessas grandes cidades sobre o que era o escravo? E de fato, o escravo ele era um sub-humano, ele não era considerado um cidadão com os mesmos direitos, com o mesmo porte, né? Tanto que o Burckhardt vai nos dizer no livro que quando um ato de violência acontecia com um escravo, ninguém ligava. Era algo indiferente. Passava, batido, não importava. Mas ele vai nos dizer também que encontramos relatos de escravos que eram educadores, eram professores. Então, assim, existe uma ambiguidade muito grande. Nada é tão objetivo na construção da história, principalmente num povo desse. Então, sim, os escravos eram menos do que animais, talvez, na concepção daquele povo, mas ao mesmo tempo eram professores às vezes. Né? E muitas revoltas aconteciam. O Burckhardt vai falar isso. Quase sempre aconteciam grandes revoltas, porque apesar de serem escravos, existia uma liberdade de movimentação, eu diria, ali dentro daquela civilização, porque estamos acostumados também com uma visão de escravo dos séculos 19, 16, 17, né? Preso realmente, controlado dentro daquele ambiente. Na antiguidade era muito diferente. Temos até aquele termo servo. Né? O servo é um termo que se transforma ao longo da história e assim é fantástico esse tipo de coisa. E aí chegamos em um dos temas que é como eu comecei esse vídeo, né? Tiranos no poder, democracia, juízes corruptos, um fundo para criar distração para o povo. E veja, eu não exagerei em nada disso. Na verdade, no livro é abordado essas questões com muito mais detalhes. Mas realmente, pensemos sobre essa questão. Da Grécia surgiu muito da filosofia que pauta o Ocidente. Principalmente se pensamos na filosofia política. A democracia, todos vão dizer, nasce lá. Mas o que era essa democracia? Burckhardt nos responde isso. E por que dessa democracia muitas vezes surgiu um tirano? Ele também responde isso. Mostrando até mesmo que, às vezes, o povo pedia um tirano na civilização grega. E quando o tirano resolvia a questão, e às vezes ele decidia, não, eu vou abdicar. O povo não queria que ele abdicasse, porque aquela estabilidade, aquele controle sobre os problemas, para muitos era algo cômodo. Então é melhor deixar o tirano ali e a gente segue vivendo a nossa vida. E dentro da política, da estrutura política da aristocracia grega, o livro vai nos mostrar que, assim, quem atuava em cargos públicos em determinado período de Atenas era trabalhar perto de um cofre e um baú de ouro, porque era muito fácil enriquecer nesses cargos públicos. E vejam que interessante esse tipo de coisa.
sim, a democracia surge ali, mas também essas corrupções, essas deturpações da administração pública já surgem como um germe lá na antiguidade. O próprio Aristóteles vai criticar, por exemplo, a tirania, mostrando que é uma corrupção de tudo que existe. No livro também temos um capítulo muito longo que se dedica à experiência de Platão com a tirania, quando ele tenta, na Sicília, colocar Dião no comando e acontece uma catástrofe, nada dá certo nas experiências de Platão. E, assim, o livro é uma riqueza, eu vou até encurtar aqui então. Minha indicação é compre, coloque na sua biblioteca. Eu disse, é uma leitura fácil. Eu vou deixar um cupom aqui embaixo que você ganha desconto comprando ele. Sim, e é o volume 1, quer dizer, vai sair mais então. E se você gosta de história, gosta de antiguidade, gosta de Grécia, esse é o livro pra você. Então, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma sugestão, comente aí embaixo. Se inscreva, assista os outros vários vídeos do canal. Me siga no Instagram, também estará por aqui. E espero você na próxima História do Mundo. Até mais!